Olá, tudo bem? Esse episódio é para você que está com dificuldade de adaptação dos seus projetos. Você pode estar cometendo um erro crítico para a evolução deles. A evolução de projetos depende muito do que está acontecendo no dia a dia. Você não está sozinho nesse problema. Muitas pessoas passam por isso. E a situação é cada vez pior sobre projetos que cada vez têm uma rigidez de plano, onde não tem onde mudar, onde não tem o que nós precisamos fazer para nos adaptar. Ou seja, nós criamos um plano rígido, queremos que esse plano aconteça e nós não adaptamos a essa situação. Projetos começam com um plano sólido, tudo alinhado, expectativa lá em cima. Mas a realidade bate na porta e a gente não sabe como vai fazer essa mudança. Isso é normal em projetos de desenvolvimento de software, marketing digital, onde o cliente está esperando e mudando a marca conforme ele está comprando. É normal quando a gente está desenvolvendo produtos, ou seja, o concorrente está inovando, o concorrente está lançando novas coisas a cada dia que passa e nós ficamos ali parados. Em qualquer projeto isso acontece. Você precisa aprender a iterar, se adaptar. Então, vem comigo que ali a gente vai começar a falar sobre como fazer essa mudança para a adaptação. E aí, em projetos, eu quero trazer mais sobre esse problema. Sobre a definição, são empreendimentos únicos, ou seja, um projeto tem começo, meio e fim. Eu até falo brincando que projeto só tem uma coisa que define ele. Ele tem que acabar. Então, se um projeto tem que acabar, ele tem um começo. E na hora que a gente coloca todo um plano, essa definição que vai começar, como ele tem que acontecer e quando ele vai acabar, nós corremos um sério risco sobre o que vai acontecer. Há uma incerteza muito grande sobre um futuro. A gente não tem assim uma bola de cristal para saber o que vai acontecer no futuro. Então, a forma que a gente precisa fazer isso precisa modificar. Então, criar formas mais fáceis para conseguir construir. Se você não estiver preparado para ajustar as mudanças necessárias conforme elas vão acontecendo, conforme a necessidade, isso vai trazer maior risco. Isso é perda de dinheiro, é perda de esforço, é perda de pessoas, é perda de capacidade mental. Além disso, se a gente seguir um plano rígido, isso vai gerar um estresse mental muito grande. E aí as pessoas vão pensar, eu devo continuar aqui. Então a gente vai começar a perder não só as situações do projeto, mas as pessoas vão começar a ficar frustradas, a situação vai se complicando ao passar do tempo. Isso vai gerar um ambiente de trabalho muito estressante, um alto turnover, baixa produtividade. Tá? E a gente precisa entender o que está acontecendo para ter sucesso. Então, em projetos modernos, a gente precisa abandonar essa mentalidade de rigidez, de um plano executado. Eu lembro muito tempo atrás que eu escutei um gerente de projeto. Faça o plano, controle o plano e aí você vai ter essa entrega muito bem. Então, hoje a adaptação fala. A gente já está atrasado para quem está falando em VUCA e BANI. Ou seja, o mundo VUCA. Procura aí, VUCA. Eu não vou ficar explicando isso. É volátil. As coisas mudam. Então, troca o disco para quem está falando sobre isso ainda hoje. Então, a gente está em 2024. Estou datando esse vídeo. Quem está falando de VUCA hoje está atrasado. Fuja dessas pessoas. E eu escutei recente de pessoas que vendem agilidade, de diretores de empresa falando de VUCA hoje. Ou seja, se você está falando disso hoje, você está atrasado. Você já perdeu essa onda sobre volatilidade. O que é volatilidade? É a mudança. O que é volátil? Volátil é a situação. A situação do momento. Qual a ferramenta que a gente está usando? Qual o momento que a gente está nos adaptando? Vocês já sabem. Estou aqui para fazer líderes como vocês criarem eficiência nas suas empresas. Mas isso não acontece simplesmente sozinho. Vai se manter com pessoas motivadas, engajadas. E essa adaptação
desse plano precisam dessas pessoas. Se as pessoas não estiverem engajadas, seu plano vai ruir. Se você vai fazer sozinho como líder, você vai olhar para trás e ninguém vai estar junto com você. É essencial que você aprenda como evolui um time, como você traz pessoas para um propósito. As empresas precisam aprender que não adianta nada ter um líder que manda e pessoas que vão simplesmente obedecer. Lógico, tem uma evolução. Pessoas aprendem a falar, pessoas aprendem a discutir, pessoas aprendem a dar ideias. E dentro desse processo eu vou ensinar um pouquinho, vou falar um pouquinho hoje como vocês trazem isso para a mente de vocês, de não ficar abraçado com o plano. Eu digo uma coisa, um plano, você não ter um plano é loucura, mas se você ficar abraçado com esse plano é insanidade total. A insanidade é tamanha se você ficar abraçado com um plano, porque você pode traçar uma rota e dentro dessa rota você chega a um desfiladeiro, a um penhasco. Se você vai continuar e vai seguir em frente, ou seja, você vai continuar o plano achando que tinha uma ponte e essa ponte caiu, e aí você precisa mudar. É isso que hoje eu vou falar sobre iteração, sobre adaptação, como você muda esse plano de uma maneira constante, de uma maneira natural, onde você traz as pessoas para você, como que você traz o time relacionado a trazer resultado, trazer eficiência. Essa eficiência traz resultado. Lógico, quem está aqui, deixa like nesse vídeo, deixa comentários, faça esse vídeo chegar mais longe para mais pessoas. Se você não está inscrito, se inscreve aí, faz esse favor para a gente. Para quê? Para a gente conseguir chegar a criar mais conteúdos. Vocês já me conhecem, eu não falei meu nome ainda nesse vídeo. Eu sou André Moleiro. Faço vocês criarem eficiência operacional nas suas empresas. E agora eu quero falar o que é iteração. Iteração nada mais é do que um pedaço pequeno. Tá? O que é um pedaço pequeno? Um pedaço pequeno de tempo, onde você faz atividades, onde você faz coisas. Eu estou iterando, então eu vou fazer uma repetição disso. A iteração é a repetição desse passo pequeno. Se você estuda Scrum, um sprint é uma iteração. 2 sprints são 2 iterações e por aí vai. Mantenha sempre espaços pequenos, menor possível, até se for o caso 1 semana. Tá? Mas não tem problema se você faz 2 ou se você faz 1 mês. Então, mas mantenha sempre a iteração. Iteração é sempre você fazer algo e incrementar dentro dessa iteração. A iteração traz um pouquinho, em vez de a gente construir um plano perfeito de uma só vez, a iteração nos permite a trabalhar em pequenos incrementos, aprender a cada ciclo, ajustar conforme a necessidade. E aí, por que iterar é crucial? A iteração é crucial porque você quebra o ciclo tradicional. Em vez de você ter um planejamento rígido, que vai manter o tempo inteiro, a execução linear, ali, rígida, a iteração faz você ir aprendendo, você quebra em pequenos pedaços e você vai aprender. Então você cria uma oportunidade ao longo do projeto, várias, N atividades, N oportunidades, né? Porque você está quebrando para um funcionamento melhor das atividades, do processo, das pessoas. Então você reduz risco, aumenta a chance de sucesso do seu projeto. E aí, como que funciona essa iteração? Tá? Eu falei um pouquinho. Então, em métodos ágeis, a iteração é a implementação de sprints, como o Scrum. Dentro do Kanban, ele usa como cadências, mas ter um período pequeno sempre. Geralmente, de 2 a 4 semanas, mas não tem problema se você faz 1 semana ali. Então, tenha isso. E aí a equipe se concentra, você se concentra, eu faço isso dentro do meu modelo de trabalho. Para quê? Dentro desse período, ao final, eu reviso o que eu fiz e avalio o quanto isso é importante. Então você vai trazer sempre a avaliação
e a execução deles. Então você executou, avaliou, aprendeu, vai para a próxima iteração. E aí você faz esse ciclo contínuo. O que é esse ciclo contínuo? Feedback contínuo. Você traz essas oportunidades, essas situações de feedbacks. O que são esses feedbacks contínuos? Na maior parte das empresas, é um benefício que você está trazendo sempre ao final de cada iteração, de cada sprint. O que é esse benefício? Todas as vezes você vai ter uma oportunidade de apresentar o que foi feito aos stakeholders, ao usuário final, talvez, aos clientes, a todo mundo que está envolvido. E você vai coletar conteúdos que estão bons, que podem ser melhorados, conteúdos que estão ruins, que devem ser descartados. Então você vai coletar não só perguntando, falando, mas através de números. Então, a cada iteração você cria essa oportunidade de feedback. Não desperdice isso. É interessante você fazer isso. Eu falo o tempo inteiro para quem faz isso, faça reviews. A review é renegada. A review é deixada de lado porque as pessoas não sabem fazer feedbacks de produto. Feedback de produto é essencial. Então, se você está iterando, você fazendo ciclos pequenos, por que você não faz essa bendita review? Por que você não apresenta esse produto para as pessoas? Por que você não coleta esse feedback? Por fim, você está perdendo oportunidade. É um baita de um recurso. É uma situação que você está apresentando o seu trabalho. Então você está se vendendo, você está fazendo melhor e você está deixando isso de lado. Se você está deixando isso de lado, é uma oportunidade que você está deixando e está perdendo eficiência. Por quê? Na hora que você coleta feedbacks, você vai fazer melhor. Fazendo melhor, você vai fazer talvez mais rápido. Fazendo mais rápido, você vai conseguir fazer mais. Então isso é eficiência. Sem esse feedback, você vai deixar de lado o ouro que tem da interação. Mais benefícios que a gente tem. Redução de risco. Lógico. Se você faz toda essa gestão de tempos pequenos, execuções pequenas, o risco é menor. Porque você está entregando e você está se adaptando a cada nova iteração, a cada nova situação que você está passando. Nessas situações, você começa a olhar problemas que podem acontecer, situações que vão acontecer. Em desenvolvimento de software, a gente já percebeu que entrando menor, já precisava de novas escalas para o hardware, novas escalas na AWS, que é a parte online, a parte de cloud. Então, se você deixar de fazer isso, você vai criar um monstro. Você está criando um gigante, você vai fazer coisas que ninguém usa. Teve um projeto que eu realmente critiquei, porque o time estava colocando em um momento, um estágio antes, e nunca colocava para o cliente final. E aí, que resultado que chegava? Nenhum. Então, você está simplesmente trocando o lugar e está acumulando. Grandes empresas que estão trabalhando com Lean, percebem, não criam estoques. O que é isso? Não criar estoque é sempre pegar feedback do cliente, é sempre iterar de uma maneira pequena. A iteração permite também uma maior flexibilidade para se adaptar. Nessa adaptação você pode mudar, trazer novas informações, trazer novos resultados, que sugerem que se o mercado está hábil, aquilo que você está fazendo. Se o usuário está ciente, se o usuário sabe, se o usuário vai consumir o seu produto. Se, dado essas interações, você está sempre se adaptando e melhorando. Sempre fazendo isso, você vai coletando esses feedbacks, naquele feedback contínuo, e aí você começa a anotar, você começa a mudar. E aí a gente entra num ciclo de melhoria contínua, que nada mais é do que a cada iteração você tem a chance de aprender. Essa chance de aprender é melhorar. E aí eu sempre digo que as pessoas que não estão evoluindo estão regredindo. Se você não está nesse ciclo de melhoria contínua, para onde você está indo? Para decrescimento.
Então, esse processo de aprimoramento ajuda a você, de uma maneira constante, sempre estar hábil ao mercado, sempre estar um passo à frente. Seu concorrente está fazendo isso bem, e aí, você vai deixar e vai ficar de lado? Então, pense muito sobre isso, como fazer essa melhoria contínua. Por quê? Existem erros comuns para fazer adaptações de projeto. Muitos gestores acreditam que seguir um plano rígido desde o início até o final do projeto é um sucesso. Esse é um erro comum, pois ignora necessidades, adaptação, novas informações, feedbacks do cliente, mudanças do mercado. Qual é a consequência disso? Quando a gente está falando de projetos que têm uma incapacidade de responder à mudança, a gente começa a dar situações eventuais sobre o fracasso dele. Não se adaptou, a gente vai criar grandes momentos de desperdício de recursos, de pessoas, de tempo, e o projeto vai fracassar. E o fracasso vai muito além do que uma entrega atrasada. Talvez a gente entregue algo que não sirva para nada, ninguém vai utilizar, e aí é um desperdício geral. E aí eu explico um pouquinho de que tipo, métodos ágeis estão para combater realmente esse desperdício. Eles são construídos com um conceito de iteração muito grande. Tá? Cada sprint, cada chance que a gente tem sobre revisar o que a gente está fazendo é feito para incorporar feedbacks, ajustar cursos ali do que a gente está fazendo, situações e problemas. A gente não está fazendo algo apenas para o final do projeto, a gente está simplesmente construindo uma jornada. E essa jornada a gente está trazendo junto stakeholders, clientes, pessoas que estão em áreas diferentes para nos ajudar. E essa parte onde tem a colaboração, a participação das pessoas é essencial para projetos que têm sucesso. Se você fica ali simplesmente fechado no seu mundinho, qual a chance disso dar certo? Na hora que você conversa com pessoas, traz colaboração, traz feedbacks alternativos, traz uma diversidade de pessoas envolvidas, isso vai ajudar nesse momento. E a adaptação é realmente para isso. E o conceito de adaptação, dentro de projetos ágeis, significa que é um ajuste de curso. Tá? Então a gente está falando sobre como base de novas informações, novos feedbacks, novas ideias. Então ele é um ambiente rico para novos requisitos. Enquanto a iteração nos dá uma estrutura de datas, um contexto sobre uma sequência e evolução, a adaptação nos faz evoluir. A iteração é como os meses do ano passando. Então é legal sempre você medir do tamanho igual. Um mês tem 30 dias, segundo mês ele tem começo, tem fim. E a adaptação é a sua evolução dentro disso. Se você ficar igual, quer dizer que você não está se adaptando. E aí é essencial fazer adaptação onde o mundo tem todas as mudanças rápidas. Então, recente o Google foi processado e pode de repente perder monopólio em relação a algumas situações. Então, e aí, como que nós reagimos em relação a isso? Como nós nos adaptamos? Então, tem guerras, tem doenças, tem situação de todo dia. Isso vai nos trazendo toda a ansiedade, todo o problema que está acontecendo e a gente precisa se adaptar a cada vez isso. Então, por isso que a gente faz interações pequenas, mas para a gente poder nos adaptar às situações que estão acontecendo. Então, isso ajuda a ter projetos bem-sucedidos. Se você não se adaptar, certamente o caminho é a morte de projetos. E aí, como evitar erros para essa adaptação eficaz? Primeiro, utilizando práticas, né? Ferramentas e práticas. Uma dos princípios que a gente pode começar a colocar aqui é a maneira como garantir que você esteja de uma maneira eficiente usando métricas. Tá? Então, o uso de métricas vai ajudar você a falar: esse caminho pode estar errado. Então,
ter ali indicadores, aí ter indicadores que falam da sua eficiência, sua taxa de entrega, seu tempo de entrega, sua velocidade em relação à produtividade do time. Isso é essencial para você trazer uma taxa de iteração, você ter a sua iteração e você ter o seu caminho de adaptação constante, melhoria contínua, feedback contínuo, através dessas métricas. Também é importante você trazer outros indicadores, como NPS, ou seja, como que o seu cliente está satisfeito com o produto, como que você tem de custo de aquisição, como que você tem uma taxa de conversão dentro de uma campanha. Então, você trazer todo esse conjunto de informações vai ajudar você para ter uma adaptação mais eficiente e não cometer erro. Outra coisa que é importante, eu já passei, eu passo até no Fórmula Ágil, é o mapa de stakeholders. Façam eles, tenha sempre a mão eles. Daí você, dado esse mapa de stakeholders, você começa a gerir eles coletando feedbacks a cada iteração. E você ter essa proximidade traz um elemento crítico para você se adaptar melhor e garantir que você esteja recebendo feedbacks contínuos desses stakeholders. Você sabe quem ele é, você vai procurar isso. Ele para ter isso. Isso inclui não apenas o cliente final, mas também membros de outros times, membros de outras áreas da empresa. Isso vai te ajudar a trazer realmente mais resultado. Então, esse ajuste rápido de conversar com as pessoas é essencial para você trazer resultado dentro da sua adaptação. E aí tem duas coisas que são essenciais para a adaptação bem feita. Primeira, é pensar que a adaptação não é um erro, só olhar erros, mas é uma oportunidade de melhoria. Então isso é essencial. A segunda é uma mentalidade de crescimento. Colocar isso em torno de todas as pessoas que você deseja crescer e as pessoas não ficarem conformadas com a mediocridade. A primeira sobre essa adaptação essencial, então você trazer isso que a adaptação é essencial e não um erro. Quando elas estão mais aptas, elas deixam de ver que a adaptação é uma caça às bruxas, é um momento de falha, e sim um momento como uma oportunidade. É vista como um sinal de evolução, não como um sinal de erro. Então, o erro vai nos trazer problemas. O erro do planejamento, o erro da entrega. Então, se você fazer a adaptação e colocar essa mentalidade de evolução como parte essencial e não como uma parte de falha, isso vai trazer mudança. E a mentalidade de crescimento nós temos X, gostaríamos de ter 2X. Nós temos entregas em 10, queremos 20. Então, sempre ter as pessoas querendo mais, numa mentalidade de crescimento, de adaptação. A adaptação vai dar certo quando as pessoas tiverem essa mentalidade. Se as pessoas pensarem sobre, tá bom, só porque o cliente falou, ok, aceitar uma nota 5, isso é caminho da mediocridade. Então, a mentalidade que precisa ter é do crescimento, de evolução. Então, essa mentalidade de crescimento é fundamental. E isso significa que todos os membros do time devem estar abertos a aprender com os erros, aprender com essa adaptação, ajustar a abordagem para tentar novas soluções. Então, se você procurar novas soluções sempre, de um caminho para a evolução e não um caminho de conformidade, isso vai te trazer muito mais resultado. E uma equipe que está com essa mentalidade estará muito mais bem preparada para enfrentar desafios, problemas, impedimentos. Uma empresa que tem as pessoas nesse caminho de crescimento é uma empresa que tende a faturar mais. E aí eu falei bastante, falei de várias coisas. Acho que a gente olhar aqui um pouco tudo que eu falei, né? Eu falei sobre os problemas, né? Problemas que planos rígidos acontecem, situações do dia a dia. Se a gente está olhando sempre com uma rigidez, com uma situação que as pessoas não se adaptam, as pessoas não fazem momentos pausados, pequenos,
para essa evolução, a gente vai ter uma situação crítica em projetos. E muitas empresas passam por isso, muitos líderes passam por isso. E aí também falando sobre planos sólidos que a gente quer controlar o tempo inteiro, que isso é uma falácia. Não existe controle total. Não existe esse microgerenciamento. Isso afasta as pessoas, vai trazer turnover, vai trazer pessoas desmotivadas, desengajadas. Isso você não vai evoluir o processo, você não vai ter eficiência na sua empresa. E aí, continuando, falei, além desses problemas, eu falei, lógico, o que é interação? Iteração, essa evolução, esse pedacinho pequeno, constante. 1, 2, 3, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, sempre como uma oportunidade de adaptação, de redução de risco. Então, quando você diminui esses períodos, você sempre está entregando, você é mais flexível, você traz mais pessoas para você, então você traz essa situação. Lógico, falamos de erro comum, consequências que isso acontece. Erro comum de querer colocar um plano e não mudar esse plano. Dei analogia, se você faz uma rota na estrada, a ponte caiu, você chega a um precipício, você vai continuar reto e vai cair com ele? Ou seja, você está abraçado com o seu plano. Até onde você vai com ele? Falamos também de consequências disso. E aí a adaptação. A adaptação é essencial. A adaptação é essa mudança de rota. Por que ela é essencial? Preciso usar ferramentas, sim. Falei um pouquinho aqui. Trazer indicadores de eficiência, mas as ferramentas de execução também. Não aprofundei tanto em quais ferramentas, porque eu acredito que as ferramentas devem ser moldadas por nós. E nós não moldamos, as ferramentas não moldam a gente. O que é isso? Primeiro a gente faz, sabe o que é sobre indicadores, execuções, fluxos, e depois a gente escolhe uma ferramenta que não comporta o que a gente faz. Não ao contrário. As pessoas vão lá e procuram uma ferramenta, e aí a gente tem que ficar driblando para que a ferramenta vá lá e a gente tem que fazer igual que a ferramenta permite. Não, a gente tem que aprender a usar o nosso processo, as nossas adaptações. Depois a gente coloca a ferramenta para nos atender. Não nós atendemos a ferramenta. E aí, feedback constantes, adaptação desse processo. Então você conseguir evoluir, usar como o momento de crescimento, equipes que não ficam na mediocridade. Vocês sabem, esse vídeo foi sobre iteração, sobre como tornar pessoas que trazem mais importante sobre essa adaptação, né? Então, trazer adaptação para essas pessoas. Eu sou André Moleiro, eu faço líderes criarem eficiência nas suas empresas. Tem um site que é de consultoria da Wave Agile, acessem ele lá, entrem em contato comigo, a gente fazer negócio com vocês. Tem a jornada de eficiência operacional, mentoria para líderes. A gente está fazendo OKRs para a empresa. Hoje já são 5 empresas que têm OKRs feitos com a ajuda do Wave Agile. Também fazemos participação em palestras ou palestrar no TDC do Google. No Agile Brasil vai ter workshop, já teve no Agile Trends. Então, eu faço esses líderes criarem eficiência, mas não é só criar eficiência, é pessoas motivadas e engajadas. Isso é um caminho, é uma jornada. Vem com a gente. Clica aqui, assiste os outros vídeos, deixa like, comentem também, isso ajuda a gente a chegar em mais pessoas. Vou responder todos os comentários. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau.